Hoje, dia de decisão. Flamengo, Fluminense, Fluminense e Flamengo se enfrentam pela enésima vez nos últimos anos. Aliás, só dá os dois, Só né? dá os dois, Que né? coisa incrível. E, em cima disso, temos o quê? Leonardo Jardim começa a fazer as suas mudanças no Flamengo. Bruno Henrique segue desfalcando o Fla. Sub-20 estreia com o pé direito, descendo-lhe o sarrafo na Libertadores da categoria. Fla-Flu, Zubeldia versus Leonardo Jardim. Qual o retrospecto, hein, galera? E por fim, tudo sobre a decisão envolvendo os dois clubes, mais uma vez, do Campeonato Carioca. Fala galera, rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias, mas antes, galera, desejar aqui às nossas seguidoras, né, e às esposas dos nossos seguidores, um feliz Dia das Mulheres a todas vocês, a todas nós, né, que possamos curtir aí o nosso dia com muita alegria, com muita disposição e nós, flamenguistas, torcendo para uma vitória e um título do Flamengo, pelo amor de Deus, né? É dia de dar um apoio aí, uma moral pro dia, né, galera? Dia das Mulheres, bora lá. Flamengão, em campo responder. Então bora começar com as notícias, galera. O Flamengo vive aí uma semana de mudanças importantíssimas. Depois da demissão do técnico Filipe Luiz, o clube acertou a chegada de Leonardo Jardim. Além de uma nova filosofia de jogo, o treinador já começou também a mudar a rotina do elenco. A principal delas é o retorno da concentração antes das partidas. Com o Filipe Luiz, amigos, os jogadores se apresentavam apenas na manhã do jogo no CT. Agora, o elenco voltou a dormir no Ninho do Urubu na véspera, né, das partidas. Ontem, por exemplo, o último treino foi às 17 horas e depois os atletas permaneceram concentrados no local, que já conta, né, galera, com uma estrutura aí e boa de hotelaria. Além disso, ele também proibiu o uso de celulares no vestiário antes das partidas. Algumas dessas regras aí não são novidades para alguns jogadores desse grupo do elenco. Na época de Jorge Jesus, por exemplo, o Flamengo também adotava medidas assim: concentração obrigatória, pontualidade e também a restrição de uso de celulares. Em entrevista coletiva antes dessa final, o Carlos inclusive trouxe essa notícia ontem. O volante Jorginho comentou sobre a chegada do novo treinador e disse que a primeira impressão foi positiva. Segundo ele, óbvio, o elenco sentiu sim a saída do Filipe Luiz, mas receberam de braços abertos Leonardo Jardim. Nos bastidores, galera, a pressão já vinha aumentando nos últimos dias, tá? O presidente BAP entendia que Filipe Luiz e o Boto eram liberais demais com alguns comportamentos do elenco. Por isso, o perfil de um técnico mais rígido, como é o do Leonardo Jardim, pesou na decisão pela contratação. Isso é certo? Isso é errado? De verdade, galera, eu não sei. O que eu penso é o seguinte: local de trabalho é local de trabalho e deu. Vamos ver como que será daqui pra frente, né? Isso é uma realidade. E eu vou até um pouco mais além, galera. Para mim, não é o cara ser liberal ou ser enérgico. É a concepção que ele tem do trabalho. Se as coisas começam a fluir, isso pouca importância tem. A partir do instante que os resultados não aparecem, aí é pelo em ovo. Com certeza. Qualquer coisinha é motivo. Prova disso é que na final de hoje, o Flamengo viveu uma semana extremamente conturbada. Quem diria que depois de um 8-0, a notícia da madrugada seria a demissão do Filipe Luiz? Não é verdade? Dentre tudo isso, tem o lance da tradição. Afinal de contas, o Campeonato Carioca virou a disputa de dois times. É Flamengo ou Fluminense. Até
temos ganho mais que eles no campeonato estadual, mas a briga é acirrada entre os dois. Sem dúvida nenhuma, é a 6ª vez em 7 anos que os dois vão para esse confronto. Hoje, às 18 horas. O time do Zubeldia vem, sem dúvida nenhuma, vivendo um melhor momento que o do Flamengo. Em ascensão, apesar de não ter ganho nada em 2025, os caras têm a pretensão de fazer um 2026 diferente. E, sinceramente, o time deles está jogando realmente muito bem. Aí, por que Fluminense e Flamengo? Simples. O mando de jogo é deles, porque eles venceram a Taça Guanabara no primeiro turno. Galera, que mais envolve essa situação? Eu diria para vocês que hoje o Fluminense é, sem dúvida nenhuma, o calcanhar de Aquiles do Flamengo, porque é uma prova de fogo, sempre eles parecem que têm, com qualquer treinador, isso que é o curioso, né? A fórmula correta de encrespar os jogos contra o Flamengo. Para vocês terem uma noção, de 2019 para cá, o Fluminense venceu 14, o Flamengo 16 e houveram 11 empates em 41 jogos. Ou seja, está mais ou menos equilibrado, porém os caras sempre dificultam os jogos para nós. Do lado do Flamengo, o primeiro teste, sem dúvida nenhuma. Hoje a gente vai dentro de campo, talvez até precocemente, ver qual é a ideia do Léo Jardim e o que, de novo, vai aparecer nos pés dos nossos jogadores. Afinal de contas, a reclamação que nós tínhamos era de que o Flamengo não desenvolvia o que os jogadores tinham de potencial para ser apresentado. Aquela mesmice com os toques laterais ou recuando para trás ao invés de ir para cima dos adversários. Coisa que, sinceramente, a gente realmente espera que comece a mudar. Salvo tudo isso, o Flamengo vive um momento de zerar todas as questões, é início de um novo trabalho. Léo Jardim tem culpa caso o Flamengo não consiga o título? Não, né, galera? Não dá. Ele chegou no meio do fogo cruzado e, infelizmente, óbvio que o resultado vai precisar aparecer para o lado dele, mas a gente tem que ter a compreensão. É o primeiro jogo do treinador na lateral do campo comandando o nosso time. A gente sabe que o Flamengo muitas vezes liga aquele motor automático e o time por si só começa a fluir o seu futebol dentro de campo. Mas uma pitadinha daqui, uma pitadinha de lá pode fazer a diferença. Aliás, é essa a diferença que a gente espera ver hoje dentro de campo, com o time desenvolvendo algo que nos impressione e que faça com que o resultado apareça a nosso favor. As expectativas são grandes dos dois lados, sem dúvida nenhuma. No meu entendimento, o Flamengo entra com o fator surpresa, por o Fluminense não entender o que pode acontecer dentro de campo com o novo treinador. Do lado do Fluminense, um time mais assentado, que vem sim em franca evolução dentro das competições. Aguardar, o jogo promete. A real é que, apesar do Leonardo Jardim ter trabalhado aqui no Brasil no ano passado e conhecer o elenco do Flamengo, na real ele não conhece a fundo o elenco do Flamengo. Então a gente tem que ter pelo menos um pouquinho de paciência com ele nesse início aí de trabalho, né? Com certeza. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo terá a estreia aí do técnico Leonardo Jardim já em uma final de campeonato carioca hoje contra o Fluminense. E depois do Filipe Luiz poupar alguns atletas na semifinal, o novo comandante deve ter quase força máxima para essa partida. Os únicos desfalques são Bruno Henrique e Saul. O Saul, todos vocês sabem, segue aí em recuperação após a cirurgia no calcanhar esquerdo e o Bruno Henrique ainda sofre com aquela pubalgia, problema que o tirou inclusive da partida contra o Madureira e ele não treinou, nessa semana. Por outro lado, galera, outros 4 jogadores vêm treinando normalmente com o grupo. O Pulgar, que sentiu dores musculares depois da partida contra o Lanús, mas ele não teve lesão, galera? E Jorginho, Léo Pereira e Arrascaeta, que apresentaram um desgaste físico elevado e por isso foram poupados na semifinal.
o Leonardo Jardim usou os últimos treinos para testar algumas alternativas e entender melhor as características a fundo do elenco do Flamengo. A tendência é que nos próximos jogos, aí sim, ele comece a definir uma base para o seu time. Esses primeiros jogos, amigos, do Jardim à frente do Flamengo, vão servir justamente para ele entender de verdade esse elenco. Como é um início de trabalho com a temporada já em andamento, a gente espera que ele consiga ajustar essa equipe o mais rápido possível. Para hoje, que ele tenha boa sorte e que faça um bom trabalho. Que assim seja. A Taça Libertadores da categoria Sub-20 começou. Ontem o Flamengo estreou enfrentando o Estudiantes de Mérida e venceu por 4-1. Destaques: Ryan Roberto, que marcou o segundo gol do time, aliás, foi um balaço no ângulo quando o Flamengo empatava ainda no primeiro tempo por 1-1, fazendo o segundo gol, inclusive ficando à frente do placar até o final, depois com mais tranquilidade, 4-1, afinal de contas, é um bom resultado, né, amigos? É isso a notícia? Não, não é. O que está rolando é o seguinte, galera, a Europa está de olho na competição. Por quê? Segundo o jornal AS, algumas joias preciosas têm sido reveladas nessa competição, em especial 2 clubes, Palmeiras e Flamengo, só para ser diferente. E quais são os nomes por parte do Flamengo que estão chamando a atenção da mídia europeia? João Vitor, zagueiro de 18 anos, que joga muita bola, e o Ryan Roberto, autor do segundo gol, 18 anos, atacante. A curiosidade é que tanto o Paris Saint-Germain quanto o Real Madrid acompanham de perto o nosso atacante, considerando um menino em franca evolução no seu futebol. O contrato dele vai até final de 2027. Hoje, sua multa rescisória está na casa dos 50 milhões de euros. O Flamengo já estuda, inclusive, uma renovação de contrato para dar aquela travada naqueles atrevidos que chegam e tentam levar as joias da base. Ele, inclusive, é encarado como jogadores com promessas brilhantes para o futuro, assim como foi Vinícius Júnior e Lucas Paquetá, que hoje está no Flamengo de volta. Vamos acompanhar esse torneio, afinal de contas, se o Flamengo vencer, nós seremos tri dessa competição que, sem dúvida nenhuma, o Mengão vai sempre muito bem. E tem adversários difíceis pelo caminho, tem que jogar bola e trabalhar com consciência para trazer o título para casa, não? Com certeza, para cima deles, garotada. Parabéns, meninos, pelos 4-1. Bom, galera, e para finalizar, hoje é dia de clássico, dia de decisão, mais uma vez entre eles. Flamengo e Fluminense decidem o título do Campeonato Carioca hoje às 18 horas no Maracanã. A partida terá transmissão da Globo, Sport TV, GE TV e também do canal Premier, ou seja, tem para todo mundo aí, viu, amigos? Não há vantagem na decisão. Quem vencer fica com a taça. Em caso de empate no tempo normal, aí sim o campeão será decidido nos pênaltis. Bom, a gente já falou sobre os desfalques, já falou quem está de volta. Bora então falar sobre a provável escalação para hoje, né? Rossi, Varela ou Royal, Léo Ortiz ou Vitão, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Everton Araújo ou Eric Pulgar, Paquetá, Carrascal ou Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Tem como falar que é um time ruim? Não, nem dá, né, galera? E as alternativas aí já surgem coisas novas, né? Afinal de contas, dúvida entre Carrascal e Arrascaeta. Será que ele tá enxergando o que no Arrascaeta nos treinamentos? Tava todo mundo de olho nos treinos do Flamengo, pegando foto do técnico com a pranchetinha, tentando aumentar para ver o que tava escrito ali, mas a real é a seguinte, a gente só vai saber quem vai vir para esse jogo 1 hora antes da partida, né? Tá no WhatsApp, tá fora. Bom, galera, e lembrando a vocês que após a partida nós teremos a nossa live pós-jogo e contamos muito com a presença de todos vocês. Então, acabando lá, vem todo mundo pra cá pra gente bater aquele papo super legal sobre tudo que ia acontecer nesse jogo de hoje. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos pra vocês agora pela manhã.
Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, Juntos somos mais fortes. muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente domingo a todos vocês, sorte pra nós nesse jogo de hoje à tarde, nos vemos na live. Amigos e amigas, tchau, tchau.